Nosso cumprimento a todos os que nos acompanham em mais uma palestra pública do Centro Espírita Caminho do Evangelho. Convidamos a todos para unificar os nossos pensamentos em prece, a fim de nos predispormos à reflexão e juntos, unificando os pensamentos, aurirmos os benefícios do amparo da equipe espiritual superior. Querido amigo e Mestre Jesus, uma vez mais nos reunimos em seu nome, agradecidos a Deus pela nossa vida, pelo amparo dos bons espíritos, por toda a assistência que temos recebido na jornada terrena. Auxilia-nos, Mestre querido, a elevarmos a Ti o nosso pensamento, abrindo as nossas mentes e os nossos corações para recebermos o Seu influxo amoroso em nosso favor. Envolve-nos, querido Mestre, na Sua paz. Mais um ano terreno assinala naquela data, nesta data, que se convencionou como do seu nascimento, a indicação de um 25 de dezembro, o dia do Natal de Jesus. E a primeira indagação que podemos nesta data nos fazer é o que significa o Natal para nós. O que representa Jesus na nossa vida. Senhor Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, ao fazer um estudo na obra básica, O Céu e o Inferno, acerca do céu, ali explicita que há espíritos que chegaram num nível evolutivo de tal grau, de tal ascendente, que são convocados e convidados para fazer parte do conselho divino. São espíritos que, na hierarquia, têm a competência intelectual e moral para governarem sistemas planetários, planetas, a coletividade humana que se espalha nos diferentes mundos habitados. Um destes Cristos é o designado pelo Criador para ser o governador do planeta Terra. Enquanto a massa física do planeta se formava, já ele estava presidindo a este fenômeno como ministro de Deus na Terra, acompanhando não apenas a formação do planeta, como dirigindo-a, e nos planos deste missionário divino, deste mestre maior, para receber os filhos do Pai e encaminhá-los ao Pai, foram enviados diversos missionários, mas ele, sendo o caminho da verdade e da vida, definiu, conforme os planos do próprio Criador, na sua lei perfeita, que seria necessária a sua própria vinda.
Então ele, que já havia alcançado as moradas celestes, excelsos mundos superiores, que acolhem espíritos de escola, este ser sublime, que pôde dizer que ele e o Pai eram um, não querendo com isso dizer que Deus e ele fossem o mesmo ser, mas testemunhando que ele já havia alcançado a compreensão plena do Criador, porque ele se predispôs a cumprir integralmente a lei divina, o que lhe havia permitido atingir aquele patamar evolutivo que a criatura é capaz de alcançar, que chamamos de perfeição relativa. Não é absoluta, que é específica e incomparável à do Criador, mas é o desenvolvimento máximo das potências que trazemos como filhos deste Criador, de Deus nosso Pai. E este ser sublime, então, que já havia ascendido ao mais alto que podemos vislumbrar, ele se predispõe a sair das esferas de luz para mergulhar nas sombras, nas vestes grosseiras de um corpo denso que caracteriza o corpo físico no planeta Terra. O Rei Solar nascerá num momento em que a governança da Terra, da região onde ele nasceu, procedia naqueles dias ao recenseamento. E então os seus pais, residentes em Nazaré, precisam deslocar-se à cidade de Belém para atenderem aos deveres cívicos que as circunstâncias exigiam. E lá chegando, Maria, este nobre espírito que tinha condição moral de recebê-lo no seu ventre, estava prestes a dar à luz. As hospedarias encontravam-se lotadas por esta circunstância social, política, e não havia onde então se abrigarem. Mas é ali, numa estrebaria onde ficam os animais e onde eles se alimentavam, a manjedoura que virá a lume o Rei Solar. E tal é a significação deste momento para a humanidade terrena, que ali se assinalaria a divisão da história em antes e depois da sua vida em corpo físico. Aquele momento foi tão significativo que séculos antes, mais de um milênio, as profecias, os profetas anunciavam a vinda deste Messias. E fatos e fastos que caracterizariam o seu trânsito pela jornada carnal, dando-nos de si mesmo o modelo de conduta, o exemplo, o ensino não apenas pela palavra falada. E como falava este mestre, com um magnetismo que, conforme a benfeitora espiritual Joana de Ângeles, e também ela, numa de suas reencarnações, contemporânea ao mestre, pôde conhecê-lo pessoalmente. Tal era o magnetismo deste ser sublime, que dirá a Joana de Ângeles que ninguém poderia passar
indiferente. Muitos atrelados aos interesses materiais, à disputa pelo poder, à riqueza, pelas suas vaidades, à escravidão ao próprio orgulho, não se permitiram submeter ao jugo, ao domínio, à orientação deste mestre maior. Então alguns odiaram-no porque ele trazia verdade, a luz às trevas, às sombras, que alguns ainda resistiram e ainda resistem a iluminar as próprias sombras internas. Mas este mestre sabe que é lei de progresso e por isso, embora já tenha retornado às esferas celestes já alcançadas por ele, continua a velar por cada um de nós. A sua presença na Terra gerou uma alteração na psicosfera vibratória do planeta, a ponto de que uma pleiade de espíritos superiores teriam então vindo presenciar aquela noite sublime quando o mestre nasceu. Os pastores, por uma revelação através do intercâmbio espiritual, são convidados a prestar a homenagem a este ser magnânimo. Também aqueles que eram dotados do intelecto, chamados reis magos, são conduzidos por uma estrela que a benfeitora espiritual Amélia Rodrigues, a maneira de Senhor Allan Kardec, quando estuda a possibilidade deste fenômeno e vislumbra que em realidade a estrela poderia ser não um corpo celeste, mas a emanação luminosa de espíritos superiores, a guiarem e orientarem aqueles homens para então prestar a homenagem mais do que merecida para o ser maior que podemos conhecer neste planeta. O Natal de Jesus significará então a luz espargindo-se sobre a terra. E então podemos nos questionar: já permitimos que esta luz invada também as fronteiras internas da nossa mente e do nosso coração, iluminando o nosso universo íntimo e a nossa casa mental? Ninguém que tenha conhecido Jesus foi mais o mesmo, embora alguns tivessem resistido ao seu convite num primeiro momento. A sua presença é arrebatadora. E como ele sabe que o progresso se dá no tempo, ele nos espera e nos exorta a cada dia uma vez mais. Ele que desde muito pequeno, apresentando-se ainda menino, mal entrando no período juvenil, na sinagoga, fala não apenas com o ascendente intelectual, mas com uma presença moral que surpreende, porque ele foi notado como tendo vindo direto do Pai. E quando Nicodemos pergunta e diz a ele que aqueles conhecimentos que ele trazia transcendiam os ensinos, e ele diz que em verdade ele não era um privilegiado, que em verdade também ele tinha galgado a escala ascensional do progresso. Ele não foi criado como um espírito do nível
de perfeição que conhecemos, mas ele, ao longo das experiências reencarnatórias, se fez um Cristo. E então veio testemunhar, dizendo-nos que nós também podemos. Quando asseverou-nos que somos deuses. Não naturalmente como o Criador o é único e inigualável, mas dizendo-nos que também nós podemos, a partir do seu exemplo, chegar no seu nível evolutivo ao longo das jornadas carnais, que pela sua benevolência e pela misericórdia de Deus nos são concedidas. Então, quando o que se conhecia era a violência, era o apego material, era o orgulho, era a ira, ele dirá: aprendestes e foi dito. Eu, porém, vos digo. E nos trará então um primeiro código de ética e direitos humanos de maior envergadura que podemos efetivamente conhecer, daqueles que nos tenham assinalado a regra de bem viver. Não apenas seguir o olho por olho, dente por dente, que já era uma primeira moral, de dar na mesma medida e não pior do que recebia. Mas ele nos ensina mais. Ensina a dar a outra face. O que não significa não interditar a violência, porque alguém que agride também se agride. Então a contenção é um recurso legítimo. Mas dar a outra face significa que, diante de uma ofensa, nós não devemos responder com outra ofensa, mas com a misericórdia e com o perdão. Ele não apenas disse isso, mas ele que tinha uma pureza vibratória de tal ordem que curava com um simples olhar, que ensinou a impor as mãos para a transmissão fluídica benéfica. Ele que beneficiou não apenas para a cura de enfermidades do corpo, mas para dar o sentido existencial àquelas vidas vazias de pessoas que se encontravam em estados depressivos, em angústias profundas, porque não tinham sentido para viver. Ele que restaurou a vitalidade, dando não apenas o pão ao corpo, porque também pôde fluidificar alimentos, nutrindo os corpos, mas nutria os espíritos sedentos de paz. Este mestre que assinalou a Pedro que não vinha para curar corpos que haviam um dia de morrer, mas para resgatar o espírito e conduzi-los, os espíritos que somos, ao seu Pai, ao nosso Pai. Ele que tudo fez por nós, recebeu como pagamento a ingratidão e o martírio de uma cruz ignominiosa. E ainda assim, no momento derradeiro, diz: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem, testemunhando-nos a necessidade do perdão. Ele, cujo único título que foi aceito é o de mestre, porque ele tinha o compromisso de ensinar. E ensinou na medida em que submeteu-se àquela manjedoura muito sublime, muito humilde, muito sutil, muito singela, ensinando-nos a humildade. Ele que poderia silenciar os desmandos do mundo, não valeu-se da força. Ele que era o governador planetário, mesmo sendo detentor de todo o ascendente moral e intelectual que jamais a humanidade conheceu,
em outra individualidade, senão na sua, como o maior de todos. Ainda assim, ele submeteu-se aos desmandos de governadores transitórios que abusavam do poder, para dar-nos a conhecer que a verdadeira submissão é a que liberta, a que nos torna livres da escravidão dos vícios materiais. E esta submissão, a maior, é a lei divina. Mas também ele ensinou que podemos aprender a obedecer às leis divinas e a segui-las, também atendendo aos compromissos da dimensão material. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então ele nos concita não a uma rebeldia ou a uma revolução exterior, mas a maior transformação que há na Terra, na nossa individualidade, na nossa transformação para melhor. Ele tinha um ascendente de tal ordem que mesmo um rabino que estava no topo do poderio humano e mesmo um senador romano, estamos falando de Saulo de Tarso e de Públio Cornélios Lentulus, dois ícones da história da cristandade. Mesmo eles, que eram as altas autoridades, não conseguiram resistir à sua presença magnânima. E ambos, quando se deparam com esta figura, que ambos descrevem, e podemos ter estes belos registros nas obras Paulo e Estevão, e há 2000 anos, ditadas pelo benfeitor espiritual Emmanuel, pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Quando ambos encontraram-se com o Mestre Jesus, sentiram uma vibração de uma intensidade incomparável. E na sua presença, a sua palavra de uma energia e de uma amorosidade e ternura faziam com que eles se prostrassem de joelhos. E mesmo dois espíritos, ainda muito orgulhosos, não resistiram à sua presença magnânima e caem em prantos. E ele os convida a seguirem os seus ensinos. E ambos dizem, ele tinha uma beleza majestosa, o seu olhar era penetrante, ia até a nossa intimidade e sabia o que estavam sentindo. Conhecia-nos a intimidade e, de fato, ele, o Mestre, dirá, quando recebe o paralítico de Cafarnaum, que roga-lhe a cura do corpo. E então ele diz, Natanael ben Elias, Natanael filho de Elias. E Natanael é tomado de surpresa. O Mestre, ele não havia visto jamais. Ouviu falar que o Messias passava, que seria oportunidade de curar-se, e acorre em busca da cura. Mas o Mestre chama-o pelo nome. E então ele pergunta, mas o Senhor sabe o meu nome? E o Mestre diz, sim, Natanael, eu conheço desde ontem. Eu conheço nominalmente cada uma das ovelhas que o Pai me confiou. Eu sou o bom pastor. Conhece-nos, portanto, Jesus, nominalmente.
a cada um de nós. E podemos perguntar: alguém que seja capaz de dar a vida por outra pessoa, chegar ao nível do sacrifício e da abnegação, de sair dos páramos celestes para as trevas, das sombras, das viciações, da dimensão material, não faria se não nos amasse profundamente. E este mestre então nos convida: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e fatigados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é suave, e o fardo se torna então leve. Ele nos garantiu que não nos deixaria órfãos e que rogaria ao Pai. E o Pai então enviaria um outro Consolador que permaneceria eternamente conosco. E veio de volta Jesus, sabendo que muitos, embora irresistível a sua presença, embora o seu olhar magnânimo recaia sobre todos e dispense as suas bênçãos sobre todos, ele sabia que muitos resistiriam a este convite irresistível. E então se comprometeu a pedir ao Pai para que ele enviasse o Consolador. E ele então virá novamente e numa mensagem reunida, organizada por Senhor Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, Cristo Consolador. Ele ali nos diz que vem como outrora veio aos filhos transviados de Israel restabelecer todas as coisas. Deus manda um supremo apelo aos nossos corações através do Espiritismo, o Consolador que ele prometeu. Que nós escutemos o Espiritismo, porque o Espiritismo é o Cristo redivivo. O Espiritismo é revelação divina trazida pelos Espíritos superiores, coordenados por Jesus, o nosso Mestre maior. E neste Natal, então, neste momento que relembramos o seu nascimento, podemos também nos perguntar: que presente dar ao aniversariante Jesus? E quando pensamos num professor e Jesus, no nosso Mestre, refletimos qual é o presente maior que o Mestre pode receber. Senhor Allan Kardec, na questão de número 625 de O Livro dos Espíritos, questiona qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu à humanidade terrena para nos servir de modelo e de guia. E os Espíritos, então, trazem certamente a menor de todas as respostas, que se resume a uma única palavra, mas de uma retumbância e de uma amplitude que nos exigem toda a existência carnal para alcançar, em termos de reflexão, para entender a sua significação. E a resposta é Jesus. Jesus é o modelo e guia para todos nós. Dizer que é o modelo significa dizer
que é aquele ser, aquele indivíduo, aquela pessoa em quem nos devemos espelhar, que nos serve de referência, de conduta, de atitude. E dizer que é o guia significa que ele nos estabelece o roteiro seguro, em que não há erro, se devidamente seguido, o roteiro para a felicidade e a paz de consciência. Então, adotar Jesus como modelo significa fazer o que ele nos ensinou. Silenciar as discórdias, calar a maledicência, pensar no bem, mas fazer o bem. Fora da caridade, não há salvação. Ele socorreu os desvalidos, atendeu as crianças, a juventude. Ele socorreu os idosos, levou a sua palavra amorosa. Como um professor e um mestre, advertiu, admoestou, mas com uma ternura inigualáveis. Indicou àqueles que estavam cegos para os próprios vícios que estivessem atentos às suas defecções e fragilidades morais. Incitou uma mulher equivocada, não dizendo que ela estava certa, mas dizendo que ela podia retificar o seu erro e que não reincidisse. Vai e não voltes a pecar. Ele que soube dar a outra face, ensinando-nos a fazer o mesmo. Ele que, muito embora fosse o superior a todos que conhecemos, fez-se servo de todos e ensinou aos seus discípulos: aquele que quiser ser o maior, que seja o servidor de todos. Nunca ele fez defesa pessoal, porque afinal de contas, o seu tempo era para trabalhar e não para se defender. Era para servir e para amar, e não para ser amado. E ele sabia que, de fato, nós ainda não entenderíamos na sua plenitude. E por isso falou-nos tudo, mas com o colorido da figuração das parábolas. Porque quando estivéssemos mais maduros no campo do intelecto, ele voltaria a nos falar pela fé raciocinada, a fim de que, refletindo sobre os seus ensinos, agora desvestidos pela figuração, através da revelação espírita, pudéssemos então, pensando, compreender, e compreender para sentir e para viver, aprender a de fato amar. Então, o maior presente que podemos dar ao nosso Mestre é seguir os seus ensinos e nos transformar. E então esta forma de presentear se dará da maneira como ele nos indicou que se assinalaria aqueles que são seus verdadeiros discípulos, a quem o reino dos céus, que não se trata efetivamente de um lugar, mas de uma conquista da alma, a da virtude, a da paz. Ele disse que viriam a ele, que iriam a ele, então ele poderia dizer: vinde ao reino de meu Pai. Aqueles que tivessem dado a ele o que comer, dado a ele o que beber, acolhido-o, visitado-o, atendido-o na enfermidade. E então estes que alcançam esse estágio evolutivo que lhe permita a identificação com o seu mestre, pela exata reprodução e vivência do seu ensino, estes perguntarão ao Mestre Maior: quando foi, Jesus,
Ou quando foi, Senhor, reportando-se a este mestre dileto ou Criador? Quando foi que vos demos de comer, de beber? Quando foi que o atendemos nas necessidades? E ele dirá: todas as vezes que aplacarem a fome de alguém que passe miséria, todas as vezes que descedentem não só os corpos, mas que nutram com o fluido vital do ensino, do exemplo, que vitalizem com a linfa da bondade os espíritos que precisam descedentar-se no amparo. Todas as vezes que visitaram os doentes, em seus lares ou nos hospitais, todas as vezes que vestiram alguém que estivesse despido, desprovido até mesmo de recursos para se agasalharem. Todas as vezes que visitaram alguém que estivesse recluso em detenção, foi a mim mesmo que o fizestes. E poderíamos pensar se chegaríamos ao nível de atender a um criminoso, ou se ainda estamos no estágio do repúdio. E o que nos diria Jesus? Atire a primeira pedra. Aquele que estiver isento de defeitos, de fraquezas, também não estamos nós, presos num corpo carnal denso, para expurgarmos de nossa alma os vícios morais, vivendo na matéria para nos espiritualizarmos, para passarmos pelas provas educativas. Também não temos ainda condutas que implicam a transgressão e crimes perante a lei divina, quando não amamos de fato ao próximo como a nós mesmos e quando não socorremos a dor alheia. Então assim Jesus nos concitou a amar a Deus acima de todas as coisas e a nosso próximo como a nós mesmos, ainda que tenham se equivocado. Porque a caridade, quando questionados os espíritos superiores que ele presidiu na revelação espírita, que é a caridade? Benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. Assim o fez o Mestre. E o presente maior para ele será que também assim o façamos nós. E socorrendo-nos mutuamente nas nossas necessidades, certamente o Mestre se felicitará, porque seremos ovelhas a mais, a nos conduzirmos ao regaço dileto de nosso Pai, a nos identificarmos e fazermos nascer, de fato, em nosso coração, em nosso sentimento, em nossos pensamentos, o nosso Mestre maior. Que seja cada dia de nossa vida um novo Natal do Cristo, um novo chamamento, mas que de nossa parte haja o acolhimento do seu apelo, o apelo ao nosso coração, para que também nós aceitemos o Mestre Jesus como nosso modelo e guia e lutemos intensamente para vencermos a fragilidade que está em nós, porque Ele nos espera séculos. No fundo, nós temos muitas saudades daquela vibração sublime que podemos reencontrar, não apenas pelo influxo da prece com unção, mas quando de fato seguirmos os seus passos e formos dignos do designativo de cristãos. E então, neste Natal, nós
reunimos os nossos pensamentos em prece, para finalizarmos a nossa recordação deste ser sublime que o Senhor da vida, Deus nosso Pai, nos enviou, deste irmão maior, Jesus. Agradecemos-te, Senhor, pela sua bondade e misericórdia para conosco. Agradecemos aos bons espíritos, seus enviados que estão conosco, trazendo-nos os benefícios que o Senhor, como governador deste planeta, que conhece a cada um de nós, tem distribuído para nós. Ajuda-nos, Jesus, a amá-lo, como o Senhor nos ama, a nos entregarmos ao seu convite amoroso. E também nós perguntarmos o que é que o Senhor quer que façamos e encontrarmos a resposta no estudo do seu Evangelho esclarecido pelos Espíritos, através das obras da codificação espírita. E então, através da fé raciocinada, sentirmos nos nossos corações o impulso generoso do seu estímulo e nos entregarmos no trabalho a serviço do bem e da paz. E então Jesus, socorrendo as dores daqueles que precisam mais do que nós, dando o que nos é possível, seja o recurso material, seja uma palavra fraterna, seja a prece, seja o silêncio diante da ofensa, seja, Jesus, o desejo de servir e de amar. Que nós possamos assim, Jesus, encontrar o preenchimento das nossas dores, do vazio e da melancolia que muitas vezes quer se instalar no nosso coração saudoso da sua presença. E que assim, Jesus, fazendo que a sua luz brilhe também na nossa intimidade, nós possamos nos identificar contigo como nosso modelo e seguir o roteiro que nos traçou rumo à paz de consciência. Muito grato, Jesus, pela sua existência, pela nossa vida, pelos teus ensinos. Que assim seja. Que possamos sempre, todos os dias, buscar em Cristo a força e a paz, fazendo nascer a renovação do estímulo para a nossa renovação moral. Muito obrigada por nos acompanharem e que Jesus abençoe a cada um de nós e nos envolva na sua paz. Muita paz.